Esse já é o último bloco do Antenados na Geral, estamos falando sobre o deserto e como saímos dele. Fazendo uma campanha, lendo um livro, vendo um DVD, na prática, orando. A gente já falou aqui, Deus às vezes nos coloca em locais para nos ensinar alguma coisa. E quando a gente aprende, a gente sai necessariamente desse deserto, desse problema, vamos falar um pouco sobre alguns passos nesse sentido. Quando, claro, a gente se mete, a gente tem que consertar alguma coisa. Acho que o pastor Bruno falou, André, às vezes a gente entra numa dívida, tudo agora, enfim, repensar o que nós fazemos. Mas como é que você entende? Porque até a questão financeira, a gente está falando aqui no intervalo, passa por fidelidade, dízimos e ofertas, porque Deus abre portas, sim, que a gente nem esperava, de coisas para ganhar mais dinheiro e sair talvez de uma dívida, pastor Adilson. Olha só, eu entendo que, como nós falamos nos blocos anteriores, o deserto é um local de passagem, um local de aprendizado de Deus para nós. Então, à medida em que, diferente, viu, Maxwell, da faculdade, quando você faz uma avaliação, uma prova e passa ou não, no deserto, Deus muitas vezes permite, e aí, à medida em que Ele vê que nós estamos conseguindo avançar naquele aprendizado para o qual Ele nos manteve lá, por exemplo, o deserto é um local onde eu preciso aprender a conhecer mais Deus, a ter mais intimidade com Ele. À medida em que Ele começa a avaliar e descobrir que eu já estou conseguindo ter essa intimidade, esse contato com Ele, cabe a Ele começar a operar o milagre de me tirar de lá. Agora, como é que Ele vai me tirar de lá? Quando a minha atitude mudar. Infelizmente, nós falamos nos blocos anteriores, tem crente que vive de deserto. Ele gosta de estar no deserto, ele gosta Deus de se tira, manter não, lá. Agora, quando voltar. ele vê que eu já estou, a minha intimidade com Ele já está no nível ideal dele. E à medida em que ele vê que a minha atitude está mudando, que eu já estou preparado, porque deserto é para nos preparar para uma obra que Ele vai nos levar a fazer depois. Então, quando ele vê que eu já aprendi, que eu já estou preparado para cumprir aquele propósito para o qual Ele me chamou, aí está na hora dele pegar com a sua mão poderosa e me tirar de lá. Tem muito crente que hoje não sabe nem sequer ser dizimista. O camarada, se ele tem uma missão de ser dizimista na igreja, ele não está preparado. Vai ficar no deserto muito tempo. Aí quando abre uma campanha, bênção fazendo financeira, campanha, o cara vai lá e oferta lá. Mas nem porque ele é fiel na campanha, porque ele está pensando, olha, se você der 7 sextas-feiras... Um atalho para sair do deserto. 7 sexta-feira de oferta. Aí ele dá 7 sexta-feira, acreditando que na 7ª semana o carro vai chegar. Quer dizer, são coisas relativas. É o efeito do imediatismo. Imediatismo, ele quer coisa rápida. Porque a gente, tem um atalho para sair. A gente vive essa fase, a fase do fast food. Tu entra para um lado do estacionamento, sai com o outro com o pedido e vai embora. O crente self-service. Macarrão em 60 segundos. Elevador, tu tá perto do botão, te deixa lá em cima. Banda larga. Aí o camarada fala, poxa, se a vida tá assim, a fé também vai ficar. E o cara vai nisso. Mas a minha opinião, tem que falar uma coisa só, eu acho que a prioridade, a principal, na minha opinião, está ligado ao seguinte, Deus vai dizer isso aqui em Oséias 4. O meu povo foi destruído porque faltou conhecimento. O meu povo não foi destruído porque o diabo não vai com a cara deles, porque o diabo não vai com a nossa cara mesmo. De ninguém. O meu povo não foi destruído porque tem pecado, o meu povo foi destruído porque faltou conhecimento. Eu acho que o maior inimigo de qualquer um chama-se ignorância. O diabo é inimigo? É. O pecado é um inimigo, o corpo, sim. Mas a ignorância é o pior de tudo. E a acomodação também. E a verdade é uma só. Tu vai ficar no escuro até acender a luz. Acendeu a luz, o conhecimento chegou, e a ideia de conhecimento é luz. Só que conhecimento é pessoal. Por exemplo, tem coisas que ficam se repetindo na tua vida até você aprender. Se aprendeu, não repete mais. Porque você aprendeu. Pode ver, tem fases na tua vida que você estava passando um aperto, aí de repente tu recebeu uma palavra. Essa palavra trouxe uma direção. Você fez, fechou a porta, acabou o problema. A lâmpada, a luzinha. Lâmpada que acende. Aí falando de lâmpada, o salmista vai dizer assim, porque lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos é a tua palavra. Se tu ler isso aqui numa lógica, você vai achar que isso está errado. Porque lâmpada no pé, faz sentido botar lâmpada no pé? Você conhece alguém que bota lâmpada no pé? O certo era lâmpada no caminho, luz no pé. Mas o texto vai dizer lâmpada nos pés, luz no caminho. Por que ele está falando isso? Porque conhecimento é processual. A lâmpada está no pé. Se eu caminhar, o caminho clareia. Se eu não caminhar, o caminho não clareia. Então, veja o próximo passo. Aí Oséias vai dizer assim, conheçamos e prossigamos de conhecer. Ou seja, eu conheci. E a ideia é toda você ser sincero demais. Igual, por exemplo, meu problema é financeiro. Meu irmão, mas eu gosto de ser pobre, pastor.
Amém. Jesus quer te salvar. A ideia de Jesus é salvação. A ideia apresentada na Bíblia, o cara conheceu Deus. Conhece muito de salvação, conhece muito de mistério, mas não quer saber nada de relacionamento. Aí tem problema com o relacionamento. É uma topeira, é uma porta. Por que ele é ignorante? Porque o pai foi ignorante, o avô era ignorante e ele é ignorante. Só que ele é ignorante por quê? Porque não quis aprender nada em relação a relacionamento com pessoas. Então a ignorância está fazendo ele ter... Aí, óbvio, ninguém gosta de mim. Por que ninguém gosta de você? Ninguém quer ficar perto de mim. Por que ninguém quer ficar perto de você? Ignorância. O camarada está devendo. Eu conheci um camarada que veio pedir oração para mim, porque ele estava endividado. Por que você está endividado? Ah, porque eu fiz uma prestação. Quanto você ganha? X. Quanto que é a prestação? O dobro do que ele ganha. Aí, meu irmão. Pô, aí vem falar pra mim que é diabo. Não, pois é. Porque o inimigo se levantou. O irmão tá me cobrando aqui porque veio o inimigo me cobrar. Eu falei, inimigo, por quê? Porque tá me cobrando. Irmã fulano, não falo mais com irmã fulana, porque irmã fulana vem me cobrar na frente de todo mundo. É a viúva que tá com o credor na porta cobrando. Mas o credor não foi na porta porque ele quis. Ela tá devendo. E se está te devendo, você vai cobrar. Então tem coisas que... O conhecimento, eu acho que a ideia toda, igual aqui agora. Um camarada que está no meio do deserto, parou agora, de tarde. Parou agora para ouvir uma palavra, para receber uma direção. Você está no caminho certo. Você está no caminho certo, porque informação, a verdade é essa. A moeda mais cara do mundo não é ouro, não é prata, é informação. Quem tem informação está na frente. Quem tem direção está na frente. E a verdade é essa. O pessoal acha que não, você pode observar isso aqui, eu já vou parar de falar, porque eu já estou falando muito, né? Eu vou parar de falar. Mas você pode observar isso aqui. A maior guerra no mundo espiritual é de conhecimento. Quando a Bíblia diz assim, o Deus desse século cegou o entendimento. E não é de ímpio, é do incrédulo. É alguém que já experimentou, que já viveu, mas continua não acreditando. Que já provou, mas não continua acreditando. Por quê? Por causa de cegueira. Porque cegou, entendimento, conhecimento. E a guerra é conhecimento. Você pode observar isso aqui. O camarada tem dificuldade para ir para o culto de libertação, e eu não estou falando contra, porque eu prego direto com libertação. Mas ele chega. Chega 8h30, chega 9 horas, mas ele chega. Agora, vê se não é estranho. Eu acordava 4, 5 horas da manhã para trabalhar. Tempo de caminhoneiro, 4 horas da manhã eu tinha que estar pegando estrada. E no dia que eu estava em casa, não tinha jeito, era um relógio biológico. 4 horas eu acordava. Vê se é normal, um camarada que acorda todo dia 4 horas da manhã, fácil. No domingo, ele tem que acordar 8 para chegar na escola dominical, mas não consegue. Aí quer falar para mim que a guerra que ele está recebendo é guerra para ir para o culto lá. Leva a mão, não. A maior guerra é para receber o conhecimento. Pode olhar nas igrejas. Culto de palavra, culto de ensino. Vazio. Aí vai falar para mim que o diabo está fazendo guerra para o cara ir na campanha? Tá nada, o diabo está se opondo para ele receber conhecimento. Porque o conhecimento liberta. O conhecimento tira a gente do deserto, o conhecimento muda a vida da gente. Eita Deus, é forte isso aqui, pastor. Uma das maneiras de sair do deserto é tendo conhecimento. É aprendendo, é sendo iluminado, né, pela palavra. Então eu acredito que quando você conhece, quando Deus te esclarece, e tem deserto também que é Deus que te colocou, Ele vai te tirar. Você tenta daqui, tenta dali, tenta de lá, e é tempo de Deus. Então, como eu já falei, você não pode diminuir o tempo no deserto. Às vezes a gente prolonga com atitudes erradas, como o povo no deserto ali do Sinai. Mas diminuir não tem como. A gente diminui o tempo, não dá. É no tempo de Deus, no tempo que Deus determinou, a gente sai. Se a gente tiver atitude errada, não sai, fica no deserto. Então, acredito que para quem parou aí nessa tarde para ver o nosso debate aqui sobre deserto, a minha oração é que essa pessoa seja esclarecida em nome de Jesus, receba o conhecimento, receba tudo isso que foi nem falado, foi pregado aqui, foi pregado aqui, e seja esclarecido em nome de Jesus, porque tem desertos que você pode evitar, tem desertos que você pode não entrar, tem desertos que Deus te manda que você tem que aprender para sair, tem muitos tipos de desertos. Então, enquanto a gente vai falando, isso acontece até na igreja, a gente vai falando e a palavra ela toma um ar, e o Espírito Santo leva a palavra para cada um e ela se encaixa e toma a forma da vida da pessoa. Então, com certeza, quem está aí do outro lado está passando por um desses tipos de deserto, um deserto interno, um deserto externo, um deserto de algo que aconteceu e deixou ele num momento de escassez, trabalhava, de repente ficou desempregado. Então, com certeza aí o debate está esclarecendo, e para sair do deserto é isso, é conhecer, é esperar o tempo de Deus, é procurar saber o porquê você entrou, é procurar saber por que você está nesse deserto, para poder sair dele. É entendimento, é conhecimento, como disse aqui o pastor Maxwell. Uma coisa interessante é que, por mais que seja Deus que te levou,
ou você se colocou numa situação complicada, ou até vem um deserto, que a gente fala, bateu nossa porta, o diabo, qualquer coisa. Em todas essas circunstâncias, você tem como tirar algo. Isso que eu acho interessante. Não existe deserto que você não consiga espremer alguma coisa e aprender com ele. Sendo um deserto que você se colocou, André, me endividei. Então aprende a não se endividar de novo, fazendo esse processo. É muito interessante isso. Todo o processo de deserto, de dificuldade, você tem que tirar algum aprendizado dele. Por isso que aquilo que a gente está falando, é muita mudança de atitude. Por que eu? Para que eu estou aqui? Por que Deus? Não é porque eu, Deus, mas para que tu me colocou aqui? Você está com uma dificuldade, ao invés de reclamar dela e querer sair, tenta parar para pensar, o que eu posso aprender com essa dificuldade? Financeira, de saúde, de relacionamento, o que eu posso tirar de ensinamento disso? Porque se o cara sair de algo desse, às vezes você resolve, mas ele não aprendeu nada, ou ele ainda está, ou ele vai voltar um dia de novo, porque não é aquilo, repetiu de ano, daqui a pouco vai ter prova de novo, vai repetir de novo, então você tem que aprender, com todos os seus erros, você tem que aprender alguma coisa. É igual aquela velha história, né, André? Porque, em vez de ficar no deserto reclamando por que Deus não te deu laranja lima, laranja doce, aprenda nesse deserto a fazer uma limonada do limão que ele te deu. Mas é uma vida, né? Tá azedo, experimenta esse troço, meu irmão. Experimente fazer a limonada, rapaz. O pastor fazia com a mortadela dele, não pode fazer com um limãozinho teu. E a questão toda de conhecimento, assim, tu olha na Bíblia, tu vê, tem gente que não quer receber instrução. Você vê o marido da viúva do azeite, que a gente canta, que a gente prega, o cara era discípulo, estava estudando para ser profeta. Só que o camarada estava todo dia com o profeta, mas nunca ouvia, não praticava nada, porque tem uma geração que ouve, mas não pratica. A mulher do cara não tem nada disso, mas ela vai praticar tudo que ele fala. Ele fala para ela, vai lá, vai no vizinho, pega vaso emprestado, fecha a porta, derrama azeite, vende. Ela vai buscar instrução. Eu acho que quando você busca instrução, tu fica na frente. É um ditado português que diz que o burro aprende apanhando. O inteligente aprende vendo o burro apanhar. Eu acho que tem coisa, meu irmão, que você pode olhar e aprender. É a diferença de inteligência e sabedoria. O inteligente aprende com os erros dele. O sábio aprende com o erro dos outros. Ele não precisa rapar para poder aprender. Tá tudo na nossa cara, a Bíblia tá aí. Tá no Facebook, sai do Facebook e bota o Face no book. E aí você vai aprender alguma coisa, tá bom, crente? Pastores, obrigado pela presença de vocês hoje aqui no Antenado Geral. Acho que foi muito aprendizado. Que Deus te abençoe, esclareça e que Ele traga luz para os seus caminhos. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo Antenados na Geral. Tchau, tchau.